No coração de Roma, entre as sombras das antigas construções e as vielas estreitas onde o passado se entrelaça com o presente, uma pergunta ressoava nas mentes de poucos. O que o Vaticano realmente esconde? Há 800 anos, uma criatura aguardava nas trevas, suas origens envoltas em mistério e temor. Aqueles que ousaram investigar desapareceram sem deixar vestígios, e a lenda se solidificou, transformando-se em um sussurro que circulava pelos corredores da Santa Sé. Alessandro, um jovem historiador, havia dedicado sua vida a desvendar segredos da cidade eterna. Com seu olhar perspicaz e um profundo interesse pelo oculto, ele se sentia atraído pela atmosfera clandestina que envolvia o Vaticano. Nos últimos meses, uma anomalia começou a se manifestar em seus estudos. Registros de uma criatura, uma entidade que, segundo as lendas, havia sido aprisionada sob os fundamentos da Basílica de São Pedro. Historicamente, a crença na demonologia e nas possessões tinha sido uma constante, mas o que ele encontrou era muito mais sinistro. Certa noite, enquanto analisava documentos antigos em uma biblioteca esquecida, Alessandro se deparou com um diário desgastado, pertencente a um cardeal do século XIV. As páginas amareladas estavam repletas de anotações frenéticas, descrevendo eventos inexplicáveis e visões perturbadoras. O cardeal afirmava ter feito um pacto com uma força obscura, uma criatura que prometia poder em troca de liberdade. Mas o que deveria ser um simples relato histórico se transformou em uma revelação perturbadora. A criatura ainda estava viva, e seu desejo de liberdade era tão real quanto o ar que ele respirava. Ao sair da biblioteca, a cidade parecia diferente. As luzes das lanternas refletiam sombras estranhas nas paredes, e o vento soprava com um lamento, como se as almas perdidas estivessem sussurrando seus segredos. Alessandro sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas a curiosidade o impulsionou a investigar mais. As lendas que envolviam o Vaticano eram profundas e complexas, mas ele não poderia imaginar que, ao seguir os rastros do passado, estava prestes a despertar algo que deveria permanecer adormecido. Em sua busca, Alessandro visitou o bairro de Trastevere, onde os antigos contos de assombrações e possessões eram contados nas mesas dos cafés pelas vozes sussurrantes dos moradores. Ele encontrou um velho chamado Enzo, que afirmava ter visto a criatura em suas juventudes. Com olhos cansados e uma voz trêmula, Enzo contou histórias de desaparecimentos e de um mal que perambulava entre os muros da cidade. A cada palavra, o coração de Alessandro pulsava mais rápido. Ele sabia que estava se aproximando de algo que desafiava a lógica e a razão. Mas quando a noite caiu sobre Roma, algo inexplicável aconteceu. As sombras ganharam vida, e Alessandro, agora imerso em um emaranhado de mistério e terror, percebeu que a verdade que buscava poderia custar mais do que sua sanidade. O Vaticano, com seus segredos e suas lendas, estava prestes a revelar seu lado mais sombrio. E Alessandro estava no centro de tudo, prestes a descobrir que algumas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas novamente. No coração de Roma, entre as sombras das antigas construções e as vielas estreitas onde o passado se entrelaça com o presente, uma pergunta ressoava nas mentes de poucos. O que o Vaticano realmente esconde? Há 800 anos, uma criatura aguardava nas trevas, suas origens envoltas em mistério e temor. Aqueles que ousaram investigar desapareceram sem deixar vestígios, e a lenda se solidificou, transformando-se em um sussurro que circulava pelos corredores da Santa Sé. Alessandro, um jovem historiador, havia dedicado sua vida a desvendar segredos da cidade eterna. Com seu olhar perspicaz e um profundo interesse pelo oculto, ele se sentia atraído pela atmosfera clandestina que envolvia o Vaticano. Nos últimos meses, uma anomalia começou a se manifestar em seus estudos. Registros de uma criatura, uma entidade que, segundo as lendas, havia sido aprisionada sob os fundamentos da Basílica de São Pedro. Historicamente, a crença na demonologia e nas possessões tinha sido uma constante, mas o que ele encontrou era muito mais sinistro.
Certa noite, enquanto analisava documentos antigos em uma biblioteca esquecida, Alessandro se deparou com um diário desgastado, pertencente a um cardeal do século XIV. As páginas amareladas estavam repletas de anotações frenéticas, descrevendo eventos inexplicáveis e visões perturbadoras. O cardeal afirmava ter feito um pacto com uma força obscura, uma criatura que prometia poder em troca de liberdade. Mas o que deveria ser um simples relato histórico se transformou em uma revelação perturbadora. A criatura ainda estava viva, e seu desejo de liberdade era tão real quanto o ar que ele respirava. Ao sair da biblioteca, a cidade parecia diferente. As luzes das lanternas refletiam sombras estranhas nas paredes, e o vento soprava com um lamento, como se as almas perdidas estivessem sussurrando seus segredos. Alessandro sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas a curiosidade o impulsionou a investigar mais. As lendas que envolviam o Vaticano eram profundas e complexas, mas ele não poderia imaginar que, ao seguir os rastros do passado, estava prestes a despertar algo que deveria permanecer adormecido. Em sua busca, Alessandro visitou o bairro de Trastevere, onde os antigos contos de assombrações e possessões eram contados nas mesas dos cafés pelas vozes sussurrantes dos moradores. Ele encontrou um velho chamado Enzo, que afirmava ter visto a criatura em suas juventudes. Com olhos cansados e uma voz trêmula, Enzo contou histórias de desaparecimentos e de um mal que perambulava entre os muros da cidade. A cada palavra, o coração de Alessandro pulsava mais rápido. Ele sabia que estava se aproximando de algo que desafiava a lógica e a razão. Mas quando a noite caiu sobre Roma, algo inexplicável aconteceu. As sombras ganharam vida, e Alessandro, agora imerso em um emaranhado de mistério e terror, percebeu que a verdade que buscava poderia custar mais do que sua sanidade. O Vaticano, com seus segredos e suas lendas, estava prestes a revelar seu lado mais sombrio. E Alessandro estava no centro de tudo, prestes a descobrir que algumas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas novamente. Naquele momento, uma nova figura entrou em cena. Laura, uma jovem arqueóloga que se mostrava tão determinada quanto Alessandro. Ela também havia ouvido os sussurros da criatura, mas sua abordagem era mais racional. Laura acreditava que a entidade poderia ser uma metáfora, um símbolo das lutas de poder na história da Igreja. Contudo, a tensão entre as convicções de ambos começou a se intensificar. Enquanto Alessandro se deixava levar pela escuridão, Laura tentava puxá-lo de volta à luz da razão. As discussões entre eles tornaram-se mais acaloradas. Alessandro estava ciente de que sua busca por respostas o levava a um precipício perigoso, mas não conseguia se afastar. Ele se perguntava se estaria disposto a arriscar não apenas sua sanidade, mas também a vida de quem amava. O peso da dúvida e do medo se acumulava, enquanto a sombra da criatura parecia se aproximar, pronta para se libertar de sua prisão. A cada instante, a linha entre a realidade e a loucura se tornava mais tênue, e Alessandro se via cada vez mais sozinho em sua jornada. E assim, com o coração pesado e a mente tumultuada, ele decidiu que precisava explorar mais a fundo os segredos do Vaticano, mesmo que isso significasse enfrentar o próprio caos que havia despertado. A próxima etapa de sua busca prometia ser ainda mais sombria e cheia de revelações que mudariam para sempre o curso de sua vida. À medida que Alessandro e Laura mergulhavam mais fundo no mistério, uma nova reviravolta os aguardava. Durante uma visita à cripta da Basílica de São Pedro, onde os restos de papas ancestrais jaziam em silêncio, Alessandro sentiu uma presença estranha. A atmosfera estava pesada, quase palpável, como se as paredes sussurrassem segredos antigos. Em um canto obscuro, um padrão de símbolos estava gravado na pedra, e seu olhar fixo neles fez seu coração disparar. Reconhecia aqueles símbolos de um antigo livro de grimórios que havia lido em sua juventude. Um volume que falava de rituais de invocação e de seres que habitavam as sombras. Laura, por outro lado, estava mais interessada na arquitetura e na história do local. Mas a inquietude de Alessandro começou a afetá-la. Ele estava obcecado,
os olhos brilhando com uma mistura de medo e fascínio. Quando ele começou a recitar as palavras que lembrava, uma onda de frio invadiu a cripta, e a luz das velas pareceu vacilar. O ambiente que antes parecia estável agora se tornava volátil, como se estivesse prestes a desmoronar. De repente, uma sombra se manifestou na parede oposta. Laura gritou, e Alessandro, tomado pela adrenalina e pela curiosidade, se lançou em direção à sombra que dançava como se tivesse vida própria. Mas, ao aproximar-se, ele sentiu uma onda de dor atravessar seu corpo, como se a própria essência da criatura estivesse tentando se comunicar com ele. Em um instante de clareza, ele viu flashes de sua própria infância, momentos de dor e solidão que ele havia enterrado profundamente em sua memória. Lembranças de um pai ausente, de uma mãe que buscava consolo em lugares obscuros e do medo que sempre o acompanhou. A criatura que ele perseguia não era apenas um mito, era um reflexo de seus próprios demônios internos. Laura, percebendo a transformação de Alessandro, tentou puxá-lo de volta à realidade. Alessandro, você está perdendo o controle. Isso não é o que você pensa, gritou, mas suas palavras pareciam ecoar em vão. A sombra começou a se moldar em uma figura familiar, uma versão distorcida de sua própria mãe, que o olhava com uma expressão de tristeza e desespero. Ele não sabia se estava perdendo a sanidade ou se realmente estava vendo algo que não deveria. Neste momento crítico, a cripta começou a tremer. As paredes rangiam como se estivessem se fechando ao redor deles. A criatura, agora mais real do que nunca, parecia se alimentar da confusão e do medo de Alessandro. A tensão aumentou, e com ela, a certeza de que a busca por respostas havia se tornado uma jornada de autodescoberta aterradora. Ele precisava confrontar não apenas a criatura, mas também os traumas do seu passado, que agora estavam entrelaçados com a história que buscava desvendar. Laura, percebendo que a situação estava além do que ela poderia controlar, decidiu que precisava agir. Sem mais hesitar, ela se aproximou de Alessandro e o puxou para longe da sombra que se contorcia. Precisamos sair daqui. O que você está vendo não é real. É uma projeção do que você carrega dentro de si, disse, sua voz cheia de urgência. Mas Alessandro hesitava. A linha entre o que era real e o que era uma ilusão começava a se desfazer. Ele sabia que, para escapar dessa prisão de sombras, teria que enfrentar não apenas a criatura, mas também a verdade sobre si mesmo. E assim, a busca por respostas se tornava uma batalha interna, onde o maior inimigo era ele mesmo, e as revelações que estavam por vir prometiam mudar tudo o que ele acreditava sobre sua vida e seu legado. O que aconteceria a seguir, ninguém poderia prever. A cripta tremia, e a sombra distorcida que se moldava na parede parecia ganhar força a cada segundo. Alessandro, ainda paralisado pela visão de sua mãe, lutava internamente contra o pavor e a dor que aquela imagem evocava. A figura familiar se contorcia, os olhos tristes preenchidos com uma mistura de amor e desespero, como se estivesse implorando por perdão. "Por que você me abandonou?" Ecoou a voz da sombra reverberando na mente de Alessandro e fazendo-o vacilar. Laura, percebendo que a situação estava se deteriorando rapidamente, decidiu agir com determinação. Ela se colocou entre Alessandro e a figura sombria. "Alessandro, olhe para mim. Essa não é sua mãe, é uma ilusão. Você precisa lutar contra isso", disse ela, sua voz firme, ressoando na cripta agora repleta de um frio cortante. A luz das velas oscilava, e o ar pesado parecia se comprimir ao redor deles. Com um impulso de coragem, Laura segurou o braço de Alessandro, tentando ancorá-lo na realidade. "Lembre-se de quem você é. Você não é o que essa sombra quer que você acredite. Você é mais forte do que isso." Suas palavras foram como um fio de esperança em meio ao caos. Contudo, Alessandro ainda estava preso entre a dor do passado e a necessidade de libertação. Ele queria acreditar, mas a sombra continuava a sussurrar seus medos mais profundos. "Você nunca será suficiente", a sombra gritou,
sua voz distorcida ecoando pelas paredes da cripta. A figura se aproximou, a intenção de devorar Alessandro e sua sanidade mais evidente. Ele sentiu a pressão do desespero crescendo, como se estivesse prestes a ser engolido por sua própria história de dor. Nesse momento crítico, o som de passos apressados ecoou na cripta. Era um grupo de estudiosos que haviam se perdido enquanto exploravam a basílica. Eles entraram em cena com lanternas iluminando o espaço e momentaneamente dispersando a escuridão. "O que está acontecendo aqui?" Um dos homens gritou, a preocupação evidente em seu rosto. A presença inesperada dos estudiosos trouxe uma nova dinâmica à situação. A sombra hesitou, a luz parecendo enfraquecê-la. Alessandro, sentindo a brecha de luz, finalmente se virou para Laura. "Você está certa. Eu preciso enfrentar isso", disse ele, a determinação começando a tomar forma em seu coração. Ele respirou fundo, focando em sua própria luz interior, decidindo não deixar que o passado o definisse. Com um grito de desafio, ele se voltou para a sombra. "Você não me controla mais", declarou, suas palavras ressoando com uma nova força. A sombra, agora ameaçada pela luz e pela convicção de Alessandro, começou a se contorcer, seu poder diminuindo. A cripta, antes um lugar de opressão, agora parecia vibrar com a energia da luta interna de Alessandro. Laura, ao seu lado, sentiu a mudança no ar. Juntos eles estavam prontos para enfrentar o que estava por vir. Não apenas como aliados, mas como guerreiros em busca da verdade. O clímax da batalha se aproximava, e o destino deles dependia das escolhas que fariam a seguir. A cripta, antes envolta em trevas e desespero, agora pulsava com uma energia renovada. A batalha interna de Alessandro havia desencadeado algo poderoso. Com cada palavra de determinação, a sombra que representava suas mágoas e arrependimentos se contorcia, perdendo força sob a luz das lanternas e a confiança que emergia dele. O grito de Alessandro reverberou na cripta, e por um breve momento, tudo parecia estar em suspensão. Laura, ao seu lado, sentia a intensidade do momento. Ela sabia que a luta não era apenas de Alessandro, mas também dela. Juntos, eles eram um farol de resistência contra o que os oprimia. No entanto, ao mesmo tempo em que a sombra começava a desvanecer, uma parte de Alessandro sentia o peso da dor e da perda que nunca realmente o deixara. Ele poderia ter libertado a si mesmo, mas as cicatrizes emocionais permaneceriam, marcando sua alma para sempre. Com um último grito, a sombra se desfez em uma névoa negra, dissipando-se nas sombras da cripta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alessandro caiu de joelhos, exausto, enquanto lágrimas quentes escorriam por seu rosto. Ele havia enfrentado seu maior medo, mas a vitória veio com um custo. As emoções sufocantes que ele tentara enterrar afloraram, e a dor de ter perdido sua mãe o atingiu como uma onda. A sensação de alívio e a tristeza se entrelaçaram, criando uma nova realidade que ele ainda precisava aceitar. Os estudiosos, observando a cena, rapidamente se aproximaram. Um deles, um homem de cabelos grisalhos e semblante preocupado, ofereceu sua mão a Alessandro. "Você está bem? O que aconteceu aqui?" A pergunta era mais do que curiosidade. Era preocupação genuína. Laura, percebendo a fragilidade de Alessandro, respondeu por ele. "Ele enfrentou algo muito maior do que nós. Podemos entender, mas ele é forte." As palavras de Laura trouxeram um leve sorriso ao rosto de Alessandro, mas o peso da experiência ainda o mantinha preso ao chão. Os estudiosos começaram a discutir entre si, fascinados pela energia que ainda pairava na cripta. Contudo, um deles, uma mulher com um olhar penetrante, se afastou do grupo e começou a examinar as paredes, como se algo ali ainda estivesse chamando sua atenção. "Isso não está acabado", murmurou ela quase para si mesma, mas Alessandro a ouviu. "Como assim?" Ele perguntou, uma nova onda de apreensão se formando em seu peito. Ela se virou para ele, seu olhar fixo. "Há algo mais aqui, algo que ficou
preso entre o que foi e o que poderia ter sido. Não podemos simplesmente sair daqui e deixar isso para trás. Laura trocou olhares com Alessandro, ambos percebendo que a luta que haviam acabado de enfrentar poderia ser apenas o começo. A cripta, embora agora mais iluminada, ainda guardava segredos que precisavam ser desvendados. Enquanto começavam a se levantar, Alessandro percebeu que, mesmo tendo enfrentado seus medos, novas perguntas surgiam em sua mente. O que mais poderia haver na cripta? E como suas experiências moldariam seu futuro? Ele sabia que, independentemente do que viesse a seguir, ele não estaria sozinho nessa jornada. E assim, com o peso de novas responsabilidades e mistérios pairando sobre eles, o grupo deixou a cripta, não como meros exploradores, mas como guardiões de segredos que ainda estavam por vir. A cripta, antes envolta em trevas e desespero, agora pulsava com uma energia renovada. A batalha interna de Alessandro havia desencadeado algo poderoso. Com cada palavra de determinação, a sombra que representava suas mágoas e arrependimentos se contorcia, perdendo força sob a luz das lanternas e a confiança que emergia dele. O grito de Alessandro reverberou na cripta, e por um breve momento, tudo parecia estar em suspensão. Laura, ao seu lado, sentia a intensidade do momento. Ela sabia que a luta não era apenas de Alessandro, mas também dela. Juntos, eles eram um farol de resistência contra o que os oprimia. No entanto, ao mesmo tempo em que a sombra começava a desvanecer, uma parte de Alessandro sentia o peso da dor e da perda que nunca realmente o deixara. Ele poderia ter libertado a si mesmo, mas as cicatrizes emocionais permaneceriam, marcando sua alma para sempre. Com um último grito, a sombra se desfez em uma névoa negra, dissipando-se nas sombras da cripta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alessandro caiu de joelhos, exausto, enquanto lágrimas quentes escorriam por seu rosto. Ele havia enfrentado seu maior medo, mas a vitória veio com um custo. As emoções sufocantes que ele tentara enterrar afloraram, e a dor de ter perdido sua mãe o atingiu como uma onda. A sensação de alívio e a tristeza se entrelaçaram, criando uma nova realidade que ele ainda precisava aceitar. Os estudiosos, observando a cena, rapidamente se aproximaram. Um deles, um homem de cabelos grisalhos e semblante preocupado, ofereceu sua mão a Alessandro. "Você está bem? O que aconteceu aqui?" A pergunta era mais do que curiosidade. Era preocupação genuína. Laura, percebendo a fragilidade de Alessandro, respondeu por ele. "Ele enfrentou algo muito maior do que nós podemos entender, mas ele é forte." As palavras de Laura trouxeram um leve sorriso ao rosto de Alessandro, mas o peso da experiência ainda o mantinha preso ao chão. Os estudiosos começaram a discutir entre si, fascinados pela energia que ainda pairava na cripta. Contudo, um deles, uma mulher com um olhar penetrante, se afastou do grupo e começou a examinar as paredes, como se algo ali ainda estivesse chamando sua atenção. "Isso não está acabado", murmurou ela, quase para si mesma. Mas Alessandro a ouviu. "Como assim?" Ele perguntou, uma nova onda de apreensão se formando em seu peito. Ela se virou para ele, seu olhar fixo. "Há algo mais aqui. Algo que ficou preso entre o que foi e o que poderia ter sido. Não podemos simplesmente sair daqui e deixar isso para trás." Laura trocou olhares com Alessandro, ambos percebendo que a luta que haviam acabado de enfrentar poderia ser apenas o começo. A cripta, embora agora mais iluminada, ainda guardava segredos que precisavam ser desvendados. Enquanto começavam a se levantar, Alessandro percebeu que, mesmo tendo enfrentado seus medos, novas perguntas surgiam em sua mente. O que mais poderia haver na cripta? E como suas experiências moldariam seu futuro? Ele sabia que, independentemente do que viesse a seguir, ele não estaria sozinho nessa jornada. E assim, com o peso de novas responsabilidades e mistérios pairando sobre eles, o grupo deixou a cripta, não como meros exploradores,
mas como guardiões de segredos que ainda estavam por vir. No entanto, ao cruzar o limiar da porta, Alessandro sentiu uma estranha familiaridade, como se a história estivesse prestes a se repetir. Anos depois, ele estaria de volta à cripta, enfrentando não apenas as sombras de seu passado, mas as de outros que, como ele, buscavam a luz. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias como essa. Compartilhe com seus amigos para que eles também possam embarcar nessa aventura cheia de mistério. E deixe um comentário abaixo contando qual foi a sua parte favorita ou que tipo de final você gostaria de ver em uma futura história.